Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, como estão? Boa noite, professora. Olha, que bom. Acredito que todos que estão aqui já devem ter feito a atividade parcial, né? Quem não fez, está lá a atividade na seção 3.3, né? Corra aí depois da aula para fazer a atividade, tá? Até o dia de hoje ela vai valer 500 pontos. A partir de amanhã ela já valerá 450 pontos, ok? Hoje nesta aula nós vamos quase finalizar aí, né, a unidade, as unidades do livro didático, Filosofia para Crianças, na unidade 4, Comunidades, Investigação e Práticas Pedagógicas na Filosofia para Crianças, né? Na seção 1 da teoria prática. Então, essa unidade 4, ela vai trazer muito mais experiências, né? Nós tivemos na unidade 1, 2 e 3, a abordagem na unidade 1, né, toda aquela questão de introdução para vocês entenderem realmente o que era essa comunidade, né, do pensamento em fazer filosofia com as crianças, né, e como seria todo esse entorno da filosofia com crianças, e depois a unidade 2 e 3, nós tratamos mais dos conceitos, né, de toda a conceituação que permeia, que dá a base para que se possa fazer efetivamente esse trabalho com as crianças em sala de aula, mas aí tendo o objetivo, né, de fazer aí cidadãos críticos, pensantes, né, que eles sejam aí reflexivos em todas as situações, né, que poderão ter em suas vidas. E aí nós temos na unidade 4 a parte mais de contar, né, mesmo até relembrando algumas teorias que já vimos da filosofia, mas nós vamos fazer essa leitura aí na unidade 4 com as experiências dos professores em sala de aula, né? Então, a unidade 4, ela acaba sendo, sim, uma conclusão aí de todo essa explicação que nós aí trabalhamos com vocês, a toda essa conversa que nós tivemos durante todo este semestre. E aí, no final dessa aula também, né, eu vou fazer aí a orientação da atividade parcial 3, que é a última atividade parcial da disciplina, e aí vocês terão aí até a quinta-feira para fazer aí a atividade, né? Porque eu preciso também aí ter o prazo, né, de postagem dessas atividades, eu tenho até o final de semana, então eu preciso que vocês façam até quinta-feira. Vamos começar então. Só aceitando algumas pessoas ainda que estão entrando. Isso. Então, na seção 1, que né, vai dizer aí da teoria prática, lá no diálogo aberto, lá do livro, realmente, né, todo o material que eu estou trabalhando aqui é exatamente do livro didático de vocês, porque realmente vocês estão aí preparando para uma avaliação, né, que tem que ser baseada nos materiais, né, que estão dispostos lá no portal. Então, você já deve ter presenciado ao longo da sua vida estudantil pessoas com diferentes dificuldades de aprendizagem, tendo de superá-las em diversos ambientes, inclusive nos escolares. Nesta sessão é bem legal que a gente vai lembrar um pouco lá da disciplina de educação inclusiva, né, que nós não temos só um tipo de aluno na sala de aula, né, nós temos uma diversidade ali de personalidades, né, uma diversidade de pessoas,
diversidade de mentes ali que pensam diferente, que têm opiniões diferentes. E também temos a questões de diversidades no sentido ali de pessoas que também têm uma outra coisa que vai também fazer com que essa pessoa seja uma pessoa diferente, né? Que é no caso das pessoas, dos estudantes com deficiências. Então, nesta sessão, também é tratado aqui, também lembra, né, essa atuação do professor com esses estudantes, né, que têm alguma deficiência, que têm alguma, vamos dizer assim, necessidade específica, né, e que o professor acaba precisando elaborar o seu plano, né, fazer todo aí o seu projeto pedagógico, né, das suas aulas, também pensando nestes estudantes. Então, nesta aula de hoje também nós vamos relembrar aí alguns conceitos, né, da educação inclusiva também. Então, imagine que você é o professor da situação apresentada, né? Lá no início da unidade, é uma professora que tem aí uma sala diversa, né? Além das inúmeras situações de conflito gerada pelas condições sociais, econômicas, emocionais de seus alunos, você precisa lidar também com a promoção de aprendizagem de uma aluna com deficiência intelectual, incluída em sua turma, que tem 32 alunos matriculados, né? Já aqui nós já esbarramos com um impedimento aqui muito grande, né? 32 alunos, quando se tem aí um aluno com deficiência na sala, né? O ideal, a maioria vamos dizer, das escolas aderem à ideia de ter pelo menos 25 alunos. Então, 32 alunos já é um trabalho realmente mais complexo, né? Então, essa criança lê de maneira razoável, tem boa articulação do corpo e sua fala não apresenta problemas, né? Contudo, tem imensa dificuldade em compreender informações conceituais. Então, é uma criança que ela tem ali uma evolução mais, vamos dizer, mais lenta ali em alguns aspectos, né? Ela terá a evolução ali de fazer as atividades, mas ela poderá, por exemplo, precisar de um tempo maior para realizar essas atividades. Então, essa criança, ela consegue manipular e aprender por meio do concreto, todos os conceitos aí, né, que se trabalha, ela aprende, principalmente, não o professor ficar falando, explicando, mas é necessário ter ali, vamos dizer ali, o concreto, né, para que ela aprenda de fato. Então, essa criança, ela precisa sentir, ela precisa pegar, ela precisa ver, né, o que é realmente do que está se falando. Né? Então, explicar e explicar de novo, né? Explicar da forma mais objetiva e clara possível e ter aí as representações deste concreto. Então, mais as representações e a própria expressão de coisas abstratas são o seu grande desafio. Então, aí nós sabemos, né? As crianças que têm aí um problema, no caso, uma deficiência intelectual, né, ou até mesmo a síndrome de Asperger, né, que é o autismo, né, ou até mesmo com altas habilidades, no sentido, né, do autismo também que tem, às vezes tem alguns impedimentos com ideias muito abstratas, né, então nós precisamos fazer aí uma ponte, uma mediação para que esses conhecimentos, esses conceitos possam realmente chegar até esse estudante, né? Então, nós podemos fazer aí de vários modos, como já discutimos até mesmo em outras disciplinas que vocês já viram, fazer aí várias formas aí de que este conhecimento chegue até esse estudante. Em face dessa situação Professora, e da sua... Oi?
A Sim? Stephanie pediu pra eu te avisar que ela tá saindo e entrando porque tá com problema, tá? Toda hora. Tá, tá joia. A minha internet também hoje não estava muito boa, ficou lento para entrar aqui no Microsoft Teams hoje. Mas tá joia, obrigada. Então, em face dessa situação e de sua responsabilidade em fazer com que todos os alunos avancem em suas trajetórias de aprendizagem, de que maneira você pode conduzir as aulas, garantindo a participação de seus alunos de maneira inclusiva? Essa pergunta eu jogo para vocês, meus queridos, amados, porque vocês já têm aí uma bastante leitura, né? Bastante informação sobre essas possibilidades. Então, com essa situação da professora ter aí uma sala diversa, né, até mesmo um estudante com deficiência intelectual, com dificuldade de aprendizagem, se for a sua responsabilidade, né, com esses estudantes. Então, tudo que você aprendeu aí na trajetória aí da sua vida, né, de que maneira você pode conduzir essa aula, né, garantindo a participação de seus alunos de maneira inclusiva. Quais seriam algumas ações que você faria nessa sala de aula? Meninos e meninas, me falem aí. Um por vez, por favor. Falem o que vocês fariam aí. Não tem gente que, né, já leu tantas coisas, pode ser repetitivo, mas quando a gente fala de novo sobre essas questões, principalmente, né, de ter uma sala inclusiva, de ter uma participação de todos os alunos, que tenha um aluno ali com deficiência, não é repetitivo você dizer o que você faria, tá? Porque cada vez mais você vai aprender até mesmo expor isso de uma certa maneira que as pessoas, né, possam contribuir também com as suas ideias. E aí, gente, o que vocês fariam? E aí, Edna, Fran é Francisca? Quem que é Fran? Gláucia, Jamele, Jaqueline, Juliana, Laura, Márcia, Maria, Matheus, Rayane, Tatiane e Zaine. Tem bastante gente hoje, tá chegando mais gente aí. E aí, meninos e meninas, o que vocês fariam com uma sala que você tem aí, né? Esse aluno com deficiência, uma sala de 32 alunos matriculados. Como que seria o seu trabalho aí, principalmente para ter a participação de todos, promovendo a inclusão nessa turma? Edna, pode falar. Tô pensando aqui, prof, já vou chegar lá. Calma aí. Eu falei para vocês que vocês iam lembrar da disciplina de educação inclusiva hoje, mas assim, depois a gente também, né, vai colocar esse conhecimento dentro da filosofia, tá? Por isso que é preciso pensar nesse exercício agora, para depois pensarmos dentro, né, da área da filosofia. E aí? Então, eu tenho uma sala de 32 alunos, né? Tem uma aluna que tem deficiência intelectual.
E aí eu quero trabalhar para que essa turma seja uma turma inclusiva. De repente você chega, tem um contrato assim, você vai assinar um contrato que você vai trabalhar com uma turma assim. Então, qual é o seu primeiro planejamento para uma turma assim? Você vai ganhar um salário de 5.000 reais e vai trabalhar com uma turma assim. Eu tô dando uma motivação, gente, para vocês pensarem bem, né? Professora, Oi. as atividades não podem ser diferenciadas, elas têm que incluir a todos, né? Pensando Sim. nisso, eu não sei se seria certo para essa criança com esse tipo de deficiência, porque teria que o professor se averiguar qual seria essa deficiência. Se, por exemplo, fosse uma criança com autismo, as atividades teriam que ser iguais para todas. Como, por exemplo, aqui a professora está trabalhando com oralidade, né? Teria que ser uma atividade aonde elas abrangem o entendimento para que elas mesmas possam conseguir falar. Por exemplo, uma contação de história, o professor pode colocar para o autista falar do que ele gosta de fazer, do desenho, para o desenho onde eles falem do desenho, conte uma história, representando uma imagem, mais ou menos isso. Não sei se está certo. Sim, pode estar certo. Não precisa, aqui não vou julgar nenhuma ideia, porque nós temos milhares de ideias para que nós possamos chegar ao objetivo, que é de fato tornar uma turma inclusiva. Então, os caminhos que vão, eu posso ter os meus planejamentos, e aí um outro professor pode ter os planejamentos diferenciados, e nós chegarmos da mesma forma, tendo uma turma inclusiva. Inclusiva que os alunos, os estudantes, os colegas, eles vão aceitar de fato o colega ali que tem a deficiência, né? Isso eu já vou até mesmo prepará-los no sentido também de prevenir também qualquer bullying que possa existir ali, né, qualquer ideia de bullying ou qualquer. Então, tudo isso eu vou trabalhando também, né? Então, os meios, os caminhos podem ser diversos, né? Nós não podemos ter medo de traçar aí planejamentos, traçar aí como eu trabalharia, o que eu ia fazer? Nossa, ia ser desesperador nos primeiros dias, né? Porque os primeiros dias realmente o professor ele precisa lançar ali várias atividades para que ele conheça os seus alunos primeiro. Então ele precisa lançando as atividades, né, com brincadeira. Se for uma turma ali início do ensino fundamental, se for uma turma de terceiro, quarto ano, que são turmas assim enérgicas, né? Elas são turmas assim barulhentas, né? Terceiro, quarto ano, quinto ano, são turmas assim que as crianças não gostam nem de ficar muito paradas, né? E aí a gente tem que ir tentando conhecer todos estes alunos. Não é só aprofundar qual é a deficiência, o que é a deficiência. Não, isso você já tem que estudar, porque é função, sim, do professor saber se ele tem um aluno com deficiência na turma, ele vai precisar estudar, sim, ele vai precisar se capacitar, né? Mas ele não vai poder colocar esse aluno em destaque da turma e pensar só nesse aluno também. Então, ele precisa pensar em todos ali ao mesmo tempo, né? Então, é algo complexo. A vida de professor, ela não é fácil, é uma vida complexa, né? O professor, ele tem desafios todos os dias. O professor precisa pensar todo de um dia para o outro ali, né? Às vezes uma semana antes, um mês antes, ele vai pensando o que ele vai fazer.
os planejamentos, planos, né, que nós falamos, é você ali estipular o que você vai fazer, quais os objetivos, quais, né, são as metas que você vai elencar aí para chegar aí até esse objetivo que você quer. É a aprendizagem, é que a turma seja mais participativa, é que todos participem mais junto com este aluno com deficiência, o que é? Então, você vai... Professora, depois eu posso Oi, falar um pouquinho? Oi, professora, pode? boa noite. Oi, boa noite. Pode falar, Laura. Professora, no meu ponto de vista, não sei se eu estou certa, um professor, para ele, na elaboração das atividades em sala, ele deve, eu digo assim, é um prontuário, né? Vamos supor, numa criança especial, né? Ele deve ali ter a par, né? Saber, né? Qual a deficiência, né? Os Isso, limites, né? O que ele pode, o que ele não, e trabalhar junto com a turma, explicar, né? Os alunos, os demais devem saber, né? Do que se trata, né? Porque tem criança, vamos supor, neurológica. Às vezes, um barulho incomoda. Então, é, os colegas têm que ter ciência, consciência do que pode e do que não pode para trabalhar em sala de aula. Vamos supor, tem disciplina, tem matérias, tem exercício que eles dão conta. Esse aluno especial dá conta de trabalhar, e tem outras que não. sim, Ele não pode ser excluído, né, ser isolado lá no fundo, mas também tem que trabalhar a limitação de cada um. E outra coisa, vamos supor, a criança está trabalhando, vamos supor, afro, né? Vamos supor, identidade, né? Então, e sim, ali eles vão estar fazendo um trabalho, vamos supor, manual, o trabalho artesanal, né? De qual é o trabalho deles com a argila, né? Então, ela não vai entender, compreender, né? Mas ela vai ter o prazer de trabalhar, de envolver a aluna, a professora, né? E o aluno também, o contato, né? Vamos supor, ela não enxerga, mas ela tem aquele contato, ela está ouvindo a professora dizer, e que aquilo ali é muito bom, é muito importante para ela. A interação, né? Ela ouve os colegas, a opinião dos colegas, só que ela não tem a, como se diz, ela não sabe compreender o, a disciplina, mas aquela interação com o material e com o aluno, com a voz do aluno, da professora, aquilo ali é muito importante para ela. sim, Trabalho. E se ela tem uma CAD, uma pessoa que ajuda a professora, né, a trabalhar, isso é melhor ainda. Isso desenvolve ainda um bom desenrolar durante a aula, porque ali os movimentos, né, o contato com o colega, com a massa, isso é muito importante. E até mesmo você consegue falar para ela, né? Olha, vamos supor, um pote. Esse pote representa tal, e assim vai, né, sim, professora? Bom, isso é o que eu penso, professora. sim, Se sim. tá certo? Certíssima, Laura, no sentido isso que isso que eu disse agora em há pouco. Nós temos vários meios, nós temos vários caminhos, né? Eu não posso falar assim, olha, Professora, eu vou fazer desse jeito, então eu não vou falar, eu acho que eu vou fazer igual a da minha colega tá fazendo, porque eu acho que o dela é melhor. Não! Se você tem um pensamento que por esse caminho vai ser também bom, vai traçando o seu caminho, né? E isso são planos de professores assim originais que eu vejo, que os professores eles vão fazendo conforme o que eles vão estudando, conforme o que eles vão planejando e dá certo. Não é necessário a gente sair copiando um ou outro, né? Não é Vamos supor, necessário. a professora se ausenta da sala de aula, professor, um exemplo, e entra uma outra professora, ela não enxerga, mas a Sim, voz da professora incomoda. Vamos supor um exemplo, ela vai chorar, ela vai
Mas isso é sim, normal. Vamos supor, os colegas estão com muito barulho, e a professora vai e fala com um tom, né, mais elevado. A criança chega a sorrir, ela ri de felicidade por ver a professora brigando com os alunos, brigando assim, né? O modo, como se diz, você não está prestando atenção na aula, por quê? Vamos prestar mais atenção, tal. A criança é o máximo, ela até rola, né? Se ela ah, é é e às vezes paciente, é mais expressiva, né, no sentido, né, dependendo da deficiência, é muito mais expressiva, né, e não se então, contém realmente. é muito importante, viu? Naquela parte que você falou lá, Laura, eu assim, eu não digo prontuário, porque prontuário É, já a gente claro. muito a pensar como se fosse ali, nós não diagnosticamos, nós não somos da área da saúde, né? Eu falo diário, diário do professor no sentido diário mesmo, do professor escrever ali todo dia o seu relato, né? Dos seus Isso. alunos, né? Tem professores Criança que usam. também, E aí professora tem que o usar, né, diagnóstico, professor? né, e o diagnóstico que o profissional da saúde nos encaminha, Sim, tem hora eu não quero acreditar em tudo que está ali. sim. Porque principalmente quando se escrevem assim, ó, as limitações. Aí Não, escreve lá que a criança, né, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Esse laudo foi daquele momento de 15 mesmo. minutos que teve com o médico, que pelos relatos da mãe, o médico escreveu. Então, Sim, aí a gente vai trabalhar em sala de aula e descobre que a criança já passou daquilo, ela já transgrediu, ela já, né, ela já quebrou todas aquelas limitações que estavam naquele laudo, né? E aí sim. tem hora que eu quero me prender a esses laudos médicos, né? Eu vejo o que que é a deficiência, o que pode ser, né, ali comportamentos ali que podem ser próximos, né, de um, por exemplo, um menino com autista, o outro com autista. Ali tem algumas, vamos dizer assim, proximidades, mas eles não são iguais, porque aí tem a questão da personalidade, né, a família que criou, como ele foi E, criado e tudo mais, né? Mas, com professora, certeza, eu vezes, concordo com o que você falou. às Pro- vezes, professora, às vezes eles já vêm com uma rotina, um jeito de ser. Aí, vamos supor, está escrito no diagnóstico lá, né? A doença e a limitação, um exemplo. Só que com o dia a dia, com o trabalho, com o desenrolar, com as atividades que é trabalhada, ele dá um salto, vamos supor, Uhum. até mesmo na fala, vamos supor, ele só repete uma palavra, dá só citar um exemplo, cachorrinho, 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 cachorrinho. Quando chega o mês, ele fala, já consegue falar o nome da professora, um exemplo, já sai no final do ano já formando frases, falando por favor, você me pode, por favor, me dá um leite, por favor, eu quero isso. Então, dá para Isso. aluno que não tem movimento nenhum, de repente ele na aula de educação física, isso é muito importante. Tem que Trabalhar, motivar, né? envolver, tem que envolver, Tem. professora. Eu acredito nisso. Eu acredito, né, da gente realmente não pensar na limitação, mas pensar em algo, tecnologias, em ali equipamentos, tudo mais. Pode ter tudo, mas é ali o nosso tratamento com a criança, né? Acredito que É a sala nossa de aula, estimulação, motivação com a criança ali do Posso dia a falar dia que agora? vai fazer ela desenvolver. Edna, fala para nós. Então, rapidinho. Ano passado, foi o ano passado, sim. Estava no maternalzinho com mais ou menos, acho que tinha, não é, chegava a ser tantão de 32. Hum, Mas a gente é tinha mais muito. ou menos tínhamos umas 20 crianças, porque o maternal
ele tem da fase o maternal 1, maternal 2, e esse era o maternal 3. E aí, na minha sala, tinha o menininho. E aí, no meu planejamento, como a senhora mesmo disse, a gente fica meio apreensiva, né? Para como que eu vou fazer um plano de aula para ele, para incluir. E aí, eu comecei a observar, nós tivemos a semana lá de observação, observando ele. E aí, eu comecei a notar que que ele gosta muito, gosta de cantigas, ele gosta de histórias. E aí eu elaborei um plano bem simples da primeira semana para ele, com a musiquinha da Dona Aranha. Aham. E aí eu levei umas coisinhas da aranha para mostrar. E aí, como ele é um grau leve, né? Habilidades leve. Então, aí eu comecei a chamar a atenção através da música para ele. E através dessa cantiga da Dona Aranha, eu montei um plano de aula, fazendo com a coordenação motora fina, que pegava o barbante, né? E aí ele ia colocando o barbante aonde tinha os risquinhos da aranha, que a aranha fazia. E aí, aos poucos, eu fui desenhando uma aranha maior, né? Para ele começar a fazer a coordenação motora grossa. Uhum. E depois eu comecei a colocar para ele seguir os passinhos no chão da sala, né, junto com os outros coleguinhas dele, e ele seguia as pernas da aranha, porque a aranha terminou quase no final de 2 meses, a aranha estava tomando quase conta da sala, porque, porque os passinhos ele fazia, e com isso ele começou a aprender a, a a coordenação motora dele. E usei também o sistema da pinça, né, para ele pegar as bolinhas, fazer as bolinhas, depois ele pegar com a pinça e cobrir toda a aranha. Então, Uhum. através da história, de estimular os movimentos dele, nesse planejamento que eu fiz, deu certo para ele. E no final do ano ele chegou já, graças a Deus, bem interagido com as crianças. Nossa, que bom, né? É bom ouvir vocês, né? Porque todas essas experiências, né, Laura, Edna, que já trabalham aí, estão aí na prática. Todas essas experiências são válidas, continuem. E aí você vai aprimorando cada vez mais. De um ano para outro, você pensa, o que eu fiz nesse ano? Olha, acho que nesse outro ano eu vou fazer essa mesma atividade, só que eu vou fazer desse jeito, de uma outra forma ainda. Então, cada ano, né, você, quando está aí lecionando mesmo, você vai percebendo como você vai evoluindo como profissional, né, e como tudo isso contribui, né, principalmente para esses alunos, né, então, o professor que se dedica, o professor que realmente tem uma postura, e conforme Paulo Freire diz, né, que tem aí uma autonomia, fala, eu sou o professor, né, eu preparo, eu estudo, né, eu me formo, eu não só me formei na faculdade, né, ou estou me formando, mas eu continuarei em formação aí sempre, né, porque não acaba, é tudo inacabado, nós somos seres inacabados, né, nós nunca estamos perfeitos, acabados, nós sempre estamos aí em evolução e Professora, precisamos dessa evolução, né? Sim, professora, Márcia. eu gostaria de acrescentar uma coisa que a moça ali falou, é a Laura, que ela, Sim. ela me lembrou de uma situação quando eu estava trabalhando no colégio como estagiária, que não existe só deficiência com crianças consideradas que têm deficiência. Tem crianças que não são consideradas que têm deficiência e
demonstra certas deficiências que são, digamos assim, implícitas. Como, por As exemplo, dificuldades de dificuldade, aprendizagem, né? Não tratá-los como dificuldade de deficiências. aprendizagem, isso, Isso. concentração. E Aham. isso também tem que, essas atividades que o professor vai incluir na sala de aula, não deve só abranger todos, mas também tem que ver esse lado, né? Que tem crianças que, de forma geral, não conseguem acompanhar. Então, eu pude ver que presenciar uma criança nessa situação, que ela precisava de uma relação mais próxima do professor, em questão de atenção, em questão de estímulos, porque talvez em casa ela não tinha isso. Então, é uma série de situações que realmente, como a senhora está falando, o professor tem que estar sempre se formando, sempre estudando, para abranger uma educação que seja igualitária para todos, né? Que na prática não é fácil, mas também não é impossível. Não, ela é trabalhosa, né? A nossa profissão é trabalhosa, sim, né? Mas ela não é, vamos dizer assim, ela é prazerosa também, né? Então, porque nós vamos vendo o resultado aos poucos, né? E o resultado realmente, principalmente com as crianças com deficiência, você vai notando de um dia para o outro, mesmo que seja pequeno, mas você vai conseguindo notar, né? E aí, isso também as crianças que convivem, fazem ali também a questão da interação com essa criança, isso também vai contribuir para a formação social dessa criança. Então, tornar esses alunos aí até pensantes, né, críticos, isso daí vai tudo pela interação que nós vamos conduzindo dentro de uma sala de aula, né? Não querendo fazer competição e tudo mais, isso já ficou no passado, é da escola tradicional, né, em que o professor, às vezes, indicava qual era o melhor aluno, falava qual era o pior aluno da sala, então isso já ficou realmente para trás, nós não precisamos mais desses discursos, nós precisamos, sim, de uma forma aí, igualitária, né, no sentido ali, que você sabe que aquela criança, ela precisa ali de um conhecimento específico, né, pela deficiência, tudo bem, mas você não vai fazer um trabalho só com ela, você vai incluir todas em um trabalho só, né, em um trabalho pedagógico só, um plano de aula só. Então, é realmente desafiante, mas não é impossível. Professora, Oi. esse assunto é bem longo, mas eu precisava falar só uma coisinha. Sim. Sim, professora, o que eu penso, que eu vejo, que nós, futuros pedagogos, não podemos falhar, é a questão seguinte, existe muitas falhas, a questão vamos supor, o autista. O professor, ele tem que estar sempre ouvindo a família, quem está mais próximo dessa criança, e trabalhar muito com a coordenadora, com a diretora. Por quê? O professor, ele não pode bater de frente com o aluno. A questão é o seguinte, ele vai trabalhar a inclusão, as atividades, mas para ele ter essa atividade, para ele desenvolver essa atividade, o cenário tem que estar de acordo com ele. Não pode ter contrariar ele. Vamos supor, uma professora que gosta de porta aberta e o aluno autista não pode ser a porta aberta porque ele vai sair. Então, ela tem que ter essa noção. Não posso trabalhar, eu tenho que mudar também, porque Sim. o professor também ele tem que se mudando, não é, professora? Se Sim, com adequando. certeza. Ele tem que ser aberto a isso, né? Porque os professores que são aqueles professores fechados, que você fala com aquele professor e ele fala, não, mas a minha didática é essa, né? A minha forma de trabalhar é essa, são aqueles professores fechados e nunca vão aceitar orientação, aconselhamento de um outro colega. Isso dentro do grupo de professores é algo assim muito difícil Isso. você falar para um colega professor, por exemplo, que olha, você trabalha dessa forma, mas você poderia experimentar trabalhar de tal forma. O que que você acha? Né?
vamos aí fazer um projeto juntos para ver se a gente consegue, né, alcançar dessa forma. Então, aí tem professores que realmente não gostam, eles gostam de trabalhar sozinhos e da mesma forma e não gostam de intromissão ali, né? É complexo isso. Professora, falando da rede pública, uma criança com problema neurológico, que ela fica deitada, um exemplo, ela não pode ficar o tempo todo na cadeira, um exemplo, ela tem que ter um colchonete, alguma coisa. A escola não tem para oferecer, um exemplo, não tem para oferecer um ar-condicionado, uma sala climatizada. Pode-se trabalhar, fazer um almoço, alguma coisa, para adquirir. O professor, ele deve proporcionar, ele deve trabalhar para proporcionar um bem-estar para essa criança também. Se a escola tem uma sala, o professor deve trabalhar com a coordenação, com a diretora, para conseguir até mesmo essa sala. Vamos supor, se essa sala está com os alunos que está tudo bem, não tem nenhum aluno com dificuldade, com deficiência, o porquê não trocar, então? Então, são pequenas coisas, professora, que vai mudar o desenvolvimento dessa criança. Por exemplo, um autista, ele não pode ver água. Ele não pode ver água. E justamente na sala que ele está, na frente da sala tem uma torneira, uma mangueira, que todo dia a mulher está lavando, um exemplo, o pátio, a funcionária está lavando o pátio. Isso não pode, professora, vai tomar totalmente, vai tirar a atenção dele, vai acabar com... Então é difícil, né? Eu vou desenvolver os aceitos, não tem algumas coisas assim peculiares, né, deles assim que, por exemplo, tem ali no, eu digo autismo de grau, né, mais severo. Eles não gostam de palmas, né? Eles gostam do barulho das palmas. Aí eu falo do autismo aí, alguns que eu percebi, tá? Pode ser que tenha outros que gostam. E que, por exemplo, não gostavam de palmas. Então, gente, não gosta daquele barulho das palmas, irrita, ele fica, né, irritado, ele fica ali inquieto, isso atrapalha ele pensar, né, atrapalha ele reorganizar as ideias, né, então Hein, professor? Posso falar? Pode. Então, a senhora fez me lembrar de um fato que aconteceu na escola, do menininho assim, ele não gostava nossa, de nada, de bater palma, de barulho, de nada. E aí, sabe quando sempre tem essas apresentações que as crianças vão fazer e tal, dia de Tiradentes, dia não sei do que mais lá, datas comemorativas. E eu acho assim, eu acho muito, muito errado. Não sei como, vamos ter que mudar isso, né, futuros pedagogos. A questão, por exemplo, a criança vai e quando começa a apresentação, em vez da pessoa ir lá acalmar a criança, não, eles pegam pelo braço dela e puxa, vamos lá, vamos para a sala, vamos ficar lá. Isso não é inclusão, né? E eu ficava como se diz, né? Parece assim, nós estamos na normalidade, né? E ele que é o diferente que saia. Exatamente. Né? É como então, se fosse esse discurso. Então, né? Esse que não é o, vamos dizer, o normal, tira ele daqui. Né? Então é algo a se pensar, né? Nossa, isso causava uma tristeza muito grande, porque, coitadinho, ele não gostava das palmas, mas ele queria ver o que estava acontecendo. Por que não fazer as palmas, né? Por que não fazer aí as palmas que os surdos gostam? Os autistas talvez vão gostar também, porque não tem o barulho. Barulho incomoda. A maioria, né? Eles. Inclusive, eu acho que até eu peguei eu não sei se a senhora assistiu, mas uma reprise que passou sábado no programa do Luciano Huck. Gente, eu fiquei muito emocionada com o menininho.
É o Pedro, autista, e ele foi competir com os pequenos gênios, né? E naquele momento ali que ele começava a decifrar os enigmas da matemática, nossa, eu emocionei muito com ele. Mas eu creio que os professores tiveram um trabalho muito bonito, fizeram um trabalho bonito com ele. É autismo com altas habilidades, né? Síndrome de Asperger, né? Nossa, foi muito, muito legal. É bacana, gente. A gente fica de queixo caído, né? De ver essas crianças Exato. não, e isso, tudo isso porque ele teve ali alguém que observou as primeiras, né, reações, as primeiras descobertas ali que ele fazia, né, além do que era a normalidade, né, e essas crianças com altas habilidades são assim, então elas precisam ser observadas e descobertas, né, ali, às vezes na infância mesmo, seja lá na educação infantil, seja nos primeiros anos do ensino fundamental, às vezes consegue-se descobrir essas crianças com altas habilidades. Então, porque é uma observação do professor ali muito, muito minuciosa das atividades que esse aluno faz, como ele se comporta. Às vezes é aquele aluno que, né, tudo para ele já está chato, porque ele já não quer fazer mais aquelas atividades, né? As atividades estão chatas porque ele já sabe as atividades, ele já sabe aquele conteúdo, então ele já está em outro nível, né? Ele quer estudar mais, então é desafiante também, né? Então, gente, nossa, como é gostoso falar de educação inclusiva, né? E aí a filosofia, ela nos proporciona também a conversar sempre sobre todas as questões, né? Dentro da filosofia, nós podemos falar sobre tudo e refletir, fazer realmente essa roda aqui de conversa que a gente está fazendo e fazer várias reflexões aí sobre a atuação do professor, sobre o comportamento, né, que o professor tem diante da inclusão, esses comportamentos, como a Edna falou, né, tirar o aluno ali pelo braço da apresentação e levar para a sala, porque ele que não aguenta as palmas, né? Então, assim, nossa, será que eu não poderia refletir sobre a minha atuação aqui? Então, para que esse professor até chegue a esse ponto, gente, professor que já não faz, às vezes, mais cursos, ou faz só cursos online para ter certificado, né? Mas não gosta mais de fazer tanta formação, não gosta mais de participar efetivamente de discussões da sala do professor. Então, realmente, esse professor, ele vai continuar assim, né? Ele nasceu assim, ele vai ficar assim, né? Vai continuar a vida dele assim. Mas nós temos Na que pensar mesmice, aí... Oi? Não entendi na que ela... mesmice, Na mesmice, né? Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Professor Gabriela. Então, aí fica ali a vida inteira do mesmo jeito. Mas vocês que estão aí com tantas oportunidades, estão refletindo, né? Estão com vocês são de uma nova geração de professores, né? Que são mais críticos, que têm mais um posicionamento aí de acompanhar toda essa evolução das crianças, né, desses jovens, que a gente precisa realmente entender cada evolução aí de cada geração. Então, eu não posso ficar presa à forma que eu fui ensinada lá na minha educação infantil. Não, eu tenho que pensar como eu fui ensinada daquela forma, mas hoje existem outras formas que também são muito eficazes, né? E achar que não, aquele ensino lá não tem outro, aquele lá é o ensino do sucesso, né? Aquela forma de pressão, aquela forma de deixar todo mundo quietinho e só o professor falando, né? Tem gente que defende essa forma, tem gente que defende a escola tradicional. Então, nós temos aí diversas opiniões. E aí, dentro deste mundo de opiniões, nós temos que ser sensatos, né? E saber escolher aí o que é melhor realmente para o aluno.
que é melhor para a vida deste aluno, para a sua aprendizagem, né? Então, essa historinha aqui da professora com os 32 alunos em sala, né? Tem lá no livro didático de vocês, eu nem vi lá negócio de solução de problema, de situação problema, não, eu nem me atento a isso, porque é realmente a gente pegar a situação problema, a história, né, que nos é lançada para refletirmos, e cada um de nós vai pensar, né, conforme aí os seus estudos, conforme as suas análises, o que é realmente o ideal para se fazer, para se começar a fazer e trabalhar por esta inclusão numa sala de aula. Professora, Oi. só posso falar mais um pouquinho? Sim, rapidinho. falar. Professora, a questão da professora que fica na mesmice. Ela elabora um trabalho, uma atividade para uma criança especial, e ali fica o ano todo. Essa criança, ela não enxerga, né? Ela aí elabora um trabalho de tato, só não pegar. Porque o ano todo é essa atividade. Mas a professora esqueceu que ela ouve, professora. Ela fala. O porquê que não vai trabalhar, professora? A audição, a fala. Sim. Se elaborado uma atividade de 15, vamos supor, quinzenal para a sala, o porquê que não vai elaborar também essa atividade? Por que que não pode ingressar esse aluno nas atividades? Isso eu acho, professora, muito errado. É muito triste a gente ouvir e a gente ver, né? A gente presenciar. É mais triste ainda quando a gente presencia, né? É muito, professores. professora. Muito triste. Mas olha, gente, é difícil até falar. Não vou falar muito, não, porque essas questões aí me deixam, assim, muito revoltadas. Ei, professora. Oi, pode falar. Sim, pode falar. Existe um limite para ter alguma criança dentro da sala de aula com deficiência? Algum que abrange alguma deficiência? Existe um limite, por exemplo, uma sala de 30 alunos tem que ter. Existe ter limite, uma ou duas? sim. Sim, no estado, eu trabalhei 8 anos no estado. No estado, pelo menos, é o que eu tenho experiência. Por exemplo, no máximo 25 alunos poderiam ter 2 estudantes com deficiência. Eu não sei se isso mudou, né? Isso foi até 2011, 2012, 13 que eu trabalhei no estado. Então, lá tinha a questão, né? Até 25 alunos no máximo, sendo dentro desse número de 25 alunos, 2 com deficiência. Então, por exemplo, poderia ter um surdo e um com autismo, só. Aí teria que formar uma outra turma. Mas aí tem que ver o que é a orientação municipal, estadual, né? Vai diferenciar. Aí tem que ver certinho quais são as orientações atuais. Que eu não estou por dentro dessas orientações atuais agora, né? Que eu não estou lecionando a cada sala com duas crianças com deficiências, elas têm direito a outro acompanhamento, que seria o CAD, né, professora? Isso, aí tem direito, né, no caso, com autismo, né, deficiência intelectual, tal, tem direito ali, né, ao CAD ou TDI, que é chamado, né? E aí, no caso dos surdos, intérprete de Libras, no caso do cego, né, cego ou baixa visão, de repente ter um guia intérprete, né, uma pessoa que vai ali fazer ali, ser o guia dele e também vai fazer a audiodescrição das aulas, né. Então, nós temos todas essas possibilidades. E isso é direito, não é nenhuma questão de, eu acho que eu vou colocar esse profissional para trabalhar com esse aluno. Não, é direito, né? Já é o direito que garantido, né? Então, mais alguma coisa, gente, para a gente finalizar esse? Tudo bem? Então, nessa sala, né, que tem 32 alunos,
nunca eu vou pensar somente em um aluno pela deficiência, eu vou pensar em toda a turma. Então, eu vou fazer várias atividades aí, como vocês já falaram, em várias, né, várias dinâmicas, várias atividades. Eu posso fazer, primeiramente, se eu não conheço a turma, eu vou fazer as atividades de sondagem, brincadeiras, né, rodas de conversa, contação de histórias e tudo mais, para que eu conheça realmente essa turma, né? Então, aqui diz que nessa sala, né, que recebeu o projeto, foi um quarto ano do ensino fundamental. Então, a turma era composta por 32 alunos de idade entre 9 e a 10 anos, e 4 professores regentes, pedagoga, professora de inglês, professor de artes, professor de educação física. Então, por ocasião do projeto, mais uma professora se juntou à turma. A professora regente, que é a pedagoga, já tinha o hábito de organizar a turma em círculo para trabalhar o eixo oralidade, no que se referia ao currículo de língua portuguesa, e depois permanecia assim nas outras disciplinas também. A questão aqui trabalhar a oralidade, trabalhar com contação de história, com leitura de reportagens e conversar sobre as reportagens, né? Em roda, isso também é legal, as crianças começarem a ter esse acesso a vários gêneros discursivos e tudo mais. Então, como essa professora explorava bastante a linguagem oral, os alunos já estavam acostumados com as mudanças de lugar das carteiras, isso não era motivo de desordem, e com o fato de precisarem esperar o outro falar. Então, assim, né, ter aí, impor ali, né, que os alunos precisam ter aquele respeito um pelo outro, né, e saber a hora de falar, as regras, né, que o professor trabalha e as regrinhas, né, da sala de aula, para que cada um fale, né, cada um fale, né, um de cada vez. Contudo, essa fala intercalada, que respeitava a vez do colega, não se estruturava enquanto diálogo, eram falas direcionadas à professora, e uma fala se relacionava com a fala anterior. Então, como nós estamos aqui, foi um exemplo, né? Nós falamos, eu falei, Laura falou, Edna falou, Márcia falou, cada hora uma falou, e queríamos entrelaçar todas essas falas aí, né? Ah, o que você falou, né? Estou retomando e também penso assim. Então, isso também dá para se trabalhar com as crianças, né? Numa roda. A instauração de um diálogo real, a partir do qual os alunos se interessassem pelos que os outros tinham a dizer. Era uma preocupação especial dos professores da turma. Então, lançar ali algum tema para se falar que você sabe que vai ser atrativo para as crianças, né? E ali nós temos que usar ali a linguagem que as crianças vão entender. Se eu utilizar um vocabulário muito rebuscado, as crianças não vão entender. Então, eu preciso também, né, saber aí escolher as palavras, né, os vocábulos, né, também para cada fase. Então, aqui Lippmann diz, né, a criança tem de passar por um processo de transição em que verbalizam diversos modos de abordar um determinado tópico para preparar o seu maquinário intelectual. Tem que tentar expressar as suas ideias, escutar os comentários, superar a sensação de que tem para dizer é absurdo ou irrelevante, testando a ideia para aprender com as experiências do grupo e começar a ficar animada à medida que as implicações do tema forem surgindo. Então, aqui é trabalhar realmente, né, o Lippmann fala aqui na questão mais crucial, trabalhar ali com a questão da coragem de falar, né, vencer a timidez, que a criança possa realmente falar o que está sentindo, o que pensa, né, não ter vergonha. Então, ele vai falando, né,
cada aspecto, né, dessas coisas que a gente já conhece, que as crianças aí, elas às vezes, né, são tímidas, não querem falar, e tudo, algumas crianças, e tem outras que já falam muito, e aí as outras não querem falar, então colocar ali, tentar motivar também as que não falam muito, né? Somente aí é que a tarefa proposta pelo professor começa a lhe aparecer apaixonante. Então, o professor vai tendo esses desafios e vai tentando trabalhar cada barreira, né? Vai tentando aí transgredir cada limite que é imposto, que as pessoas, às vezes, o pai e a mãe chegam lá na escola, mas meu filho não consegue fazer essa tarefa de casa. Ai, mas meu filho não faz isso em casa, só faz na escola. Então, aí o professor vai trabalhando aos poucos tudo isso. Todas as escolas privadas, públicas e confessionais apresentam queixas sobre crianças que conversam demais, né? Na escola que está sendo exposta nesta unidade de estudo não é diferente. Então, os professores, desde o início do ano, queixavam-se a respeito da conversa interminável dos alunos. Sempre tem, né? Aquele grupo dos alunos ali que conversam mais, né? Que a conversa, ela atrapalha, né, a criança até mesmo ter mais concentração nas atividades, desenvolver mais, né, as atividades, até mesmo, vamos dizer aí, as atividades escritas, né? Então, diziam que era bem difícil dar aula porque eles, além de falarem sem parar, não prestavam atenção nas aulas e que a sala era muito numerosa, impossibilitando a atenção e o atendimento adequado às crianças com deficiência intelectual e má formação. Então, de repente, nós podemos aí ter uma sala assim, né? Então, vamos refletir. Se as crianças falam sem parar sobre inúmeros assuntos, como pode ser tão difícil manter um diálogo organizado e coletivo em sala de aula? Como que a gente pode organizar uma turma que, de repente, é aquela turma assim que conversa demais, sabe? Aquela turma assim que você chega, tá aquele barulhão assim na sala, que conversa, conversa, conversa. Como que você, como professor, pode pensar em manter ali uma ordem para o diálogo, pode chamar a atenção ali desses alunos? Como? E agora, meninas, respondam aí. Meninos Professora, também, porque cadê? Jamele tá aí, quem mais tá aí? professora. Meninos, tá aí. Hein, professora? Ah, Lembrando o filme lá, Os Escritores da Liberdade, não sei se foi dessa matéria, Escritores da Liberdade, que teve, eu acho que foi. E também eu teve trabalhei o Diário bastante de esse Anne filme. Não sei se eu passei, eu que passei para vocês, mas eu já trabalhei bastante esse filme. É o Diário de Anne Frank lá. E, bom, com relação a isso aí, fica fácil trazer uma discussão numa comunidade investigativa, onde proporciona a discussão em sala, em roda de conversa, fazer o professor aproveitar essas conversas para interagir com os alunos e saber do seu desenvolvimento cognitivo, sobre a reflexão do mundo, do que eles pensam, e abranger em cima disso uma atividade bastante significativa para eles desenvolver, expondo como fosse, assim, digamos, um seminário, uma apresentação, para que eles possam expressar essa conversa em discussões e abranger o seu desenvolvimento cognitivo, sua reflexão. Seria mais ou menos assim que eu penso. Uhum. Mas você já colocou mais até lá na frente, né? Agora eu quero que você pense só nesse momento aí, que você chega na sua turma e você quer fazer uma roda de conversa, só que essa turma aí não é fácil. Essa turma não é fácil de você organizar até mesmo uma roda de conversa, né? Então, o professor, para tentar aí fazer essa organização,
muitas vezes o professor, como lá no filme Escritores da Liberdade, a professora ela precisou entrar na vida de cada um, né? Ela precisou ali aproximação ali de saber da vida de cada um para que eles pudessem ter uma confiança, né? Porque ali se tratava realmente, né, de uma comunidade bastante de periferia que tinha muitos problemas sociais e aí a professora ela realmente ela tenta, né, fazer também com que esses alunos, né, pelos problemas sociais que eles têm, mas que eles também possam pensar também no seu desenvolvimento pessoal, né, não só nos problemas. Então, o professor, ele Hein, acaba tendo que professora? ser... Oi, Edna. Lembrei, lembrei de um filme, eu acho que esse filme aí também ele é lembrado para. É assim, todos nós já assistimos ele, seus colegas não assistiram, vão assistir, como Estrelas na Terra. Lembra? Uhum, sim. É, então, só aquele pedacinho lá do filme que eu acho que é uma maneira. O professor é professor de artes, né? O último que entrou na sala com o menininho Ixan, que ele tinha um problema de dislexia. E quando ele entrou, toda a turma estava bagunçando, né? E de repente ele começa, para chamar a atenção dos alunos, porque eles gostavam muito de música, e aí ele vestiu e começou a chamar a atenção através da música. Então é um dos métodos que nós poderíamos usar numa turma, né? Sim. É você, às vezes, se tornar atrativo, o próprio professor, É, né? exato. Fazer Para alguma chamar coisa diferente ali que vai realmente que vai, falar, peraí, o que está que vai acontecendo? chamar. Eles, dos alunos assustarem. Exatamente, vou chamar atenção. Tem que usar todas De as repente, ferramentas que a gente. uma roupa diferente que o professor usar, né? Aí a professora vai só de calça jeans, de repente ela vai de uma saia longa, porque ela, né, vai Exato. fazer, de repente, ela vai fazer uma contação de história, né? E de repente, no meio da história, ela vai lá fazer ali uma dança, né? Então, é pensar, né, em algumas possibilidades que realmente vai fazer com que esse aluno ali, ó, fique quietinho no sentido ali, né? Principalmente do diálogo, né? E aí saber a hora de falar, organização mesmo, para que ele sinta que realmente precisa de organização, né? Que não dá, salas barulhentas e tudo mais. O professor precisa, às vezes, né, até mesmo dar uma de louco ali, né? De repente, contar uma piada, fazer alguma coisa que de repente também esse aluno também possa ser atraído, né, pela aula desse professor. Não adianta a gente ser engessado, chegar ali, essa é minha aula, tal, tal, não dá, né? Tem que fazer ali uma descontração ali com aquela turma, precisa realmente fazer um trabalho ali diferenciado, né? Principalmente ali na forma de falar, contar uma história, uma piada, ou entrar ali, né, com perguntas que possam de repente ser ali sobre a vida deles, né, desses alunos e que daí eles vão sentir vontade de responder, né? E aí o professor vai trabalhando a organização de cada um por vez e tudo mais, para que eles vão aprendendo a respeitar um ao outro no sentido na hora de falar, né? Mas é legal, a gente tem várias possibilidades aqui também, né, de se pensar. Então, no caso dessa turma pedagoga, né, aí nós vamos voltar à experiência. Alguém pode ler para mim, gente, que eu acho que eu tô acabando minha voz. Consegue? Alguém consegue ler? No caso dessa turma, a pedagoga, que é a professora que permanece durante o maior número de aulas com os alunos, resolveu experimentar a organização
em círculo porque entendia que para conversar respeitosamente é necessário que os interlocutores se olhem. Entenda também que só aprenderiam o diálogo dialogando. Isso remete a uma importante relação entre os estudiosos Lippmann e o outro aqui, citada na unidade anterior. O pressuposto da professora também é um pressuposto nas experiências de filosofia com crianças em que a aprendizagem se dá por meio da própria experiência. Pode continuar outro aí. Bora, Ninguém? gente. Quem vai continuar? Bom, tô voltando aqui. Nossa, eu não sei. Esse tempo de frio, vai e vem, calor, gente, acaba com a minha garganta. Então, Dewey definia a educação como uma das maneiras de se refinar a experiência do aluno na medida em que era possível reorganizar, reconstruir essa experiência por meio de estratégias didáticas e enriquecer tal experiência prévia. Então, dessa forma, não se dá somente o enriquecimento das experiências prévias e escolares, mas os alunos aprendem a fazer essa organização, reconstrução e esse enriquecimento em suas futuras experiências. Assim, de acordo com o pensamento de Dewey, a escola precisa fornecer aos alunos mecanismos necessários para que ele consiga relacionar as experiências de sua vida nos diferentes tempos vividos, passado, presente e futuro, além de estabelecer relações entre as suas próprias experiências e as experiências das outras pessoas, também nos diferentes tempos. Que interessante, né, quando a gente fala de experiência. Como, né, eu passei aquela atividade para vocês, experiência é algo pessoal, né, experiência, cada um tem a sua, né. Então, Dewey que fala que a gente, às vezes, nós, professores, podemos até fazer com que esses alunos façam essas análises, né? Quando eu era, né, mais, de repente, lá no ensino fundamental, primeiro, segundo, terceiro ano, quando você era bebê, né? Quando não sei o quê, você não lembra, mas você tem fotos, né? Então, tem várias atividades que nós podemos também trabalhar com essa questão do tempo, né? De fazer as crianças refletirem ali quando eram bebês, quando estavam aprendendo a andar, quando estavam aprendendo a falar, o que a sua mãe e seu pai conta, né? Pelas fotos que você tem, vídeos, né? Como que era? Então, aí as crianças começam a refletir também a sua própria personalidade, né? E começam a compreender o quem sou eu, né? Quem realmente cada um é. Então, realmente são experiências também bem assim, interessantes do professor trabalhar em sala de aula. Exemplificando, a educação para o trânsito é um exemplo das relações entre experiências individuais e sociais. A criança que olha para os dois lados antes de atravessar a rua, além disso, opta por fazê-lo sobre a faixa de pedestre, consegue relacionar suas próprias experiências de pedestre com as informações de perigo, atropelamento e morte, por exemplo, que foram obtidas a partir das experiências vividas por outras pessoas. Então, quando, né, nós estamos aí trabalhando, por exemplo, né, na sala de aula, ou às vezes palestras que tem na escola sobre educação do trânsito, né, educação para o trânsito, tudo mais. E aí a criança, ela vai, né, sabendo ali as regras ali do trânsito, tudo, e quando realmente ali no ato, né, que ela coloca ali o pé ali na faixa de pedestre, que ela olha realmente dos dois lados para atravessar, realmente ela compreendeu e ela faz essas relações
né? Olha, se eu atravessar sem olhar, eu posso ser atropelado. Então, aí faz toda ali uma relação, né, com os conhecimentos que ela já teve ali pelas experiências, né, que foram contadas, ou até mesmo pelas rodas de conversa e tudo mais que foram feitas pelos professores em sala de aula e pelos pais, né, que também orientam e corrigem, né, o tempo todo as crianças também. Então, a professora, em conversa com a pesquisadora do projeto de extensão universitária, relatou que olha para seus alunos como sobreviventes, diz que são resultados das duras condições sociais em que vivem. Nossa, que crítica, né? Salientou que a falta de diálogo entre esses alunos muitas vezes cria um ambiente de embates em que nessas condições entende o currículo e a aprendizagem dos conhecimentos acadêmicos são secundários tanto para os alunos quanto para os professores. Nesse caso, a professora parece estar utilizando o bom senso. Então, o meu bom senso me adverte, aqui é a professora falando, tá? O meu bom senso me adverte de que há algo a ser compreendido no comportamento de Pedrinho, silencioso, assustado, distante, temeroso, escondendo-se de si mesmo. O meu bom senso não me diz o que é, mas deixa claro que há algo que precisa ser sabido. Então, desconfiar, né? Se tem uma criança que é muito, né? Ela tem medo de tudo, ela é distante, ela é assustada, ela esconde de si mesma, ela tem alguma coisa errada ali, né? É necessário aí o professor, de repente, fazer uma investigaçãozinha aí na vida dessa criança, saber o que tem de errado, né? Será que é uma criança que, de repente, apanha muito? Será que é abusada sexualmente? Será que tem muita pressão psicológica em casa? Então, tem algum problema. É o meu bom senso, em primeiro lugar, o que me deixa suspeitoso, no mínimo, de que não é possível a escola, se na verdade engajada na formação dos educandos e educadores, aliar-se das condições sociais, culturais, econômicas dos seus alunos, de suas famílias, de seus vizinhos. Então, de repente, algum problema lá de fora, ele vai interferir sim na minha sala de aula. Então, eu preciso realmente saber conversar, né, com essa família. Não é possível respeito aos educandos e à sua dignidade, a seu ser formando-se, a sua identidade fazendo-se, se não se leva em consideração as condições em que eles vêm existindo, se não se reconhece a importância dos conhecimentos de experiências feitos, né? Que é Paulo Freire que diz isso, né? Então, o bom senso, né? O professor, ele pode ter as melhores estratégias de ensino, ele pode ter a melhor didática, ele pode ter, mas ele precisa ter bom senso, né? Quem gosta aí dos livros de Paulo Freire, é bom ler, né? Pedagogia da Autonomia é um livro muito indicado para saber sobre essa postura do professor, né? Principalmente do bom senso. Então, assim como Paulo Freire pode ser citado em relação ao posicionamento da educadora mencionada, por defender uma educação para a emancipação, autonomia e libertação, também é possível que pensemos na atitude da professora à luz do pensamento de Lippmann e Dewey. Ambos eram contrários à concepção de ensino e aprendizagem que se centrava na transmissão de conteúdos, né, que nós sabemos que é lá da escola tradicional, por não proporcionar um posicionamento ativo dos alunos nesse processo. Isso não significa de maneira alguma que desprezavam o conhecimento, assim como Dewey e Lippmann também consideravam o conhecimento como mecanismo de enriquecer o pensamento dos alunos, além de aprimorar a capacidade de realizar julgamentos, né? Então, realizar julgamentos não no sentido assim só de apontar o que é errado, mas é de criticidade, tá? Esse realizar julgamentos é de tornar essa criança crítica, né? A tudo que acontece à sua volta. Partindo desse ideal de educação, em que tanto para Dewey como para Lippmann, e posteriormente todos os professores que se dedicam ao filosofar com crianças,
a filosofia se delineia como a disciplina fundamental para problematizar a experiência. Contudo, o destaque e a centralidade do processo educativo para Dewey deve ser a experimentação, ou seja, a experiência promovida e controlada pelas ciências. Assim, encontramos um pequeno distanciamento entre Lippmann e Dewey. Experiência e filosofia estão juntas, mas para a filosofia é metodologia educativa essencial, e para outro é método científico que é essencial. Então, para Lippmann, claro, né, a filosofia é ali a base, né, para toda educação, para toda ação educativa. Agora, para Dewey, não. Para Dewey, é o método científico que é essencial, né? Então, assimile, né? Como foi exposto anteriormente nessa disciplina, o conceito de experiência vai além da experimentação, ele deve ser entendido como aquilo que nos atravessa, que nos toca, que nos mobiliza em direção à compreensão do que foi vivido. Então, tudo que eu falar aqui para vocês de experiência própria minha, talvez não vai tocar, né, cada um de vocês. Por quê? O modo como eu vivi, como eu estava, como eu experimentei, realmente, para mim, significa muito, porque foi uma experiência própria, né? Que ali me atravessou, que eu realmente vivi. Então, cada um realmente, né, precisa ter a sua própria experiência. A gente faz ali tantos relatos e tudo mais, mas cada um é necessário que passe ali, né, pela prova de fogo, né, pela experiência. E nesse sentido, essa experiência é que foi escolhida pela professora da situação relatada aqui como a peça central do processo de ensino-aprendizagem. Ela, com a ajuda dos outros professores e da coordenação escolar, organizou um programa de auditório em que os alunos seriam os protagonistas de todas as etapas de produção. Olha só que bacana, hein? Um programa, isso foi um projeto, né, que essa professora organizou, talvez até mesmo, né, vamos dizer, com aquela turma de 32 alunos seria ideal, né, fazer uma organização de um programa de auditório e todas as etapas, olha, imagina a organização da plateia, a organização do figurino, a organização do que vai ser falado, das entrevistas, das brincadeiras que vão ter, tudo mais, tudo organizado pelos alunos. Então, um projeto assim faz com que os alunos, eles realmente engajem, né? Eles participem desse trabalho. Então, semanalmente, os alunos se reuniam para decidir, elaborar, discutir, organizar o roteiro. Aqui vai falando de tudo como que eles, né, fizeram esse projeto. E aí, depois eu quero que vocês leiam lá na sessão, tá? Então, esse projeto foi algo assim que a professora beneficiou a turma, né? Então, as abordagens deveriam conciliar os acontecimentos de suas vidas cotidianas e as aprendizagens objetivas pelo currículo. Então, a professora, ela tinha que aliar, né, todo aquele trabalho daquele projeto com o currículo, os conteúdos. Então, por exemplo, né, uma questão ali do trabalho do programa de auditório. Então, eles iam, de repente, entrevistar, falar sobre uma doença, entrevistar alguém, falar sobre alguma coisa que eles precisariam, por exemplo, da história, estudar, né, na história, na matemática, de repente poderiam ser entrevistas que iam acontecer nesse programa de auditório. Então, o professor tinha que conciliar aí o currículo com todas as atividades desse projeto. Esse processo democrático de estruturação das situações de ensino-aprendizagem é valorizado e destacado nas práticas de filosofia para crianças e com crianças, né?
e também está no ideário de Lippmann e Dewey. A relação entre educação e democracia defendida por Dewey fundamenta a defesa de Lippmann de que somente a partir da vida em democracia é que existe a possibilidade de problematizar as experiências vividas, recriando-as em seus diversos aspectos, né? Aí nós vamos pensar também na construção, né, do pensamento crítico, do pensamento de formar realmente cidadãos, né? Sendo assim, a escola precisa ser o espaço de democratização na vida de seus alunos, com o intuito de favorecer a compreensão da sociedade. Pensar democraticamente requer que se tenham experiências democráticas. As regras e os princípios do pensar aparecem sempre ligados a experiências que as crianças estão vivendo. Pergunta-se o que significa pensar para, em seguida, indagar quanto e como se pensa numa escola. Para que ir à escola e como deveriam ser as escolas, né? Constatam os preconceitos que habitam no pensar de muitos adultos e então perguntam-se quantos preconceitos existem na sua própria escola. Aprendem o valor do diálogo no processo do conhecimento e exigem o diálogo como modo de fazer frente aos problemas que se apresentam na escola e fora da escola. Então, Lippmann, ao propor e desenvolver seu programa de educação para o pensar, filosofia para as crianças, valoriza a relação da escola com a ação democrática, considerando a aptidão humana à prática filosófica. Então, como, né, a filosofia, ela contribui para a formação dessa criança, né? Como ela vai fazer com que a criança, desde cedo, possa aí ter esse ato, né, de criticidade, o ato de pensar bem, o ato de julgar, conforme ali as coisas, né, que julgar no sentido de saber analisar as coisas, né? Então, tudo isso vai proporcionar realmente aí até uma ação democrática, né, o ato de filosofar, bem interessante isso. E aí, meninos e meninas, nós temos a atividade parcial 3, 500 pontos, a última atividade de vocês. Vocês têm o prazo aí de fazer essa atividade, eu tenho um prazo menor, porque eu preciso realmente, né, corrigir aí, enviar tudo até o dia 29, então, vocês têm o prazo aí até o dia 28 de maio, hoje é dia 25, né, então vocês têm aí 3 dias para realizar essa atividade, uma questão discursiva para realizar em 3 dias, né, gente, é muita mamata, né? Então, vocês vão aí fazer uma questão discursiva sobre essa aula, sobre essa conversa que nós tivemos, né, na sessão, ela está lá disponível na sessão 4.1, na unidade 4, sessão 1, tá? Em pós-aula, ela já está lá disponível a partir de agora, né, para vocês realizarem lá essa atividade que é a parcial 3, tá? Então, quem não fez a parcial... Oi. Depois de hoje, ela vai valer menos? A parcial? Não, depois de... Não, você fala da semana passada, né? Não, a partir de hoje, do dia 25. A partir de amanhã, ela já vai valer menos de 500 pontos ou não? Aquela da semana passada vai valer 450. Aí essa, eu preciso postar essa atividade até dia 29. Então, eu tô marcando dia 28 com vocês, né? Porque não dá para eu corrigir e postar tudo num dia só. Então, no dia 28... Essa que tá no portal, é o dia 28. Essa que tá no portal é para fazer até o dia 28 e ela vai valer até o dia 28, 500 pontos. Essa que ela tá falando 25, da semana passada é qual? Que eu já entreguei. Você já fez. Isso. Tá? A maioria eu acho que aqui já fizeram. Quem não fez, gente, corre lá, tá? É até hoje, valendo 500 pontos. Quem fizer amanhã, valerá 450 pontos.
Mas olha só, gente, tem gente que não está Professora, fazendo a senhora atividade viu depois lá? do dia que marca. Ah, oi. Não entendi, Edna. A senhora achou o meu lá? A senhora encontrou o meu lá? Sim. Você fez essa atividade da semana passada? Não, né? Nós tivemos 3 atividades, gente. Fiz Vocês todas elas. fizeram sobre habilidades, né? Sim. E apresentaram. Semana passada eu passei uma outra Uhum. atividade que está lá na seção Exato. 3.3, discursiva, que vocês responderam lá Essa que eu perguntei. sobre experiência. Eu corrigi algumas agora à tarde, eu não lembro, Edna. Não lembro. Mas é porque assim, gente, eu abro e vou Pois é, eu corrigindo. coloquei lá. Eu vou corrigindo, tá? E a Tá, terceira, porque tá professora? vermelho. E a terceira? É a Hein, terceira professora? atividade, é esta de hoje. Essa do Atividade 4.1? parcial 3, que está lá na seção 4, na unidade 4, seção 1, que eu coloquei hoje. Sobre o que nós falamos hoje na aula. Tá? Gente, algumas pessoas às vezes começam a atividade, mas não finaliza, tá? Dê uma olhada, por favor, me ajudem, não no sentido assim, ai, professora, vê lá para mim. Não, gente, é complicado demais, porque eu estou pegando um horário só para fazer umas coisas, tá? Olha, de tal hora a tal hora eu faço só essa atividade, eu faço o planejamento de aula, de tal hora a tal hora, correção de tal hora. Então, vocês precisam me ajudar aí nesse final de bimestre, por favor. Vejam lá se finalizaram, tá? Porque quando finaliza e envia, tá? Porque às vezes não fica como enviada. Aí eu não tenho como corrigir. Certo? Alguma dúvida, gente? Pela aula, quanto à aula, atividade? Professora, desculpa insistir e perguntar de novo, mas essa das habilidades da apresentação foi uma atividade. Aí aquela outra que eu Que você já entreguei fez, sobre experiência, já foi outra. foi outra. E a terceira é uma que agora só postou agora. É isso? Isso, é da seção, da unidade 4, seção 1. Aquelas outras eram da unidade 3, tá? Essa é da unidade 4, essa de hoje é da unidade 4. Alguma dúvida? Professora, Sim, Maria? eu tô tentando abrir aqui a atividade que a senhora postou agora, só que quando eu abro, vai pro livro didático. Não tá abrindo. Meu Deus! Eu vou olhar daqui a pouco, na hora que eu sair daqui da aula, eu vou dar uma olhada, mas eu postei ela e já coloquei para vocês visualizarem. Ela tá lá na seção, na unidade 4. Aham. Isso. Deixa eu Verdade, ver se... professora. Vai pro livro didático. Ai, É na gente, unidade 4, seção 1, né? isso. Tá indo pro livro didático, exato. Abri aqui. Ah, isso é uma piada, né? Vou lá, É gente. verdade. Que configuração é essa que aconteceu? Eu vou abrir de novo aqui. Isso, vai lá no atualizar. Não tem um botãozinho bem em cima, assim, da página? Atualiza a página. Toda vez que acontece, assim, às vezes um erro, alguma coisa. Professora, o meu Oi. não aparece. O meu não aparece atividade nenhuma. O meu portal não aparece. Unidade 4.1 não tem nenhuma atividade discursiva para fazer. É no pós-aula, gente. Vocês estão indo em pós-aula? Não é em aula, é pós-aula. Pós-aula sempre tem lá uma atividade de compreensão do próprio portal que já dá para vocês. Aí vai ter mais a minha atividade. Vejam aí, me falem. Deixa eu tentar abrir aqui. Abri. Seção 4.1, né, professora? Professora, Agora não tá, sumiu do não. meu também. No meu também não tá. Sumiu Não, do meu Aparece também. atividade.
Eu vou Professora, tá tentar escrito novamente pós-aula, aqui. mas não tem nada. Vai para o livro didático, professora. Nossa, que O problema, meu não gente. tem nada também, não aparece nada depois do pós-aula. Tudo bem. Eu postei hoje à tardezinha, né? Mas eu vou ver agora. E aí eu Ele já. Professora, ele tá aqui, tá postado, como a senhora está dizendo, porém, quando a gente clica nele, ele vai para o livro didático. Nossa, nada a ver, gente. Não sei. Pois é, No meu, eu não sei se das no meu colegas. estava postado, só que agora eu atualizei a página, sumiu. Sumiu. Também, Aham. sumiu. O meu também some, tá, gente? Aí eu fico atualizando até aparecer. Professora, Oi. é uma dúvida minha. Eu já fiz a atividade da 3.1, já tem uns dias já. E ela tá sempre um ponto de exclamação e eu finalizei. Aparece lá a data, o horário que eu finalizei. Só que ela tá vermelhinha. É só depois que a 3.3. senhora corrigir, né? Vai ficar Nossa, verde? olha, eu já corrigi bastante agora à tardezinha. Você fez quando? Ah, já tem uns 3 dias já, professora, que eu Eu fiz, já que eu corrigi enviei. a sua. Pois aí, ela tá vermelha. Estranho, eu vou rever, porque eu corrigi Estranho. todas que estavam lá para correção, eu corrigi hoje, mas Porque eu lá vou ver. tem opção, tem 3 Ah, tentativas, tá. né? Não, então, peraí, eu corrigi da turma. Ah, tá. Da turma de vocês ainda não, porque a sua tem Ah, que abrir uma outra aba. Só na tá. disciplina de vocês ainda que não, eu tenho que abrir uma outra aba. Eu corrigi somente. É porque tem duas Lauras, né? A Laura Fernanda e Tá. Laura. Eu corrigi de uma Laura, mas não é você. Professora, Professora, obrigada. Ai, que susto, professora. professora, a minha E também aí? tá igual da Laura. A minha Não, é também. porque daí eu não corrigi ainda da turma do Do sexto. sexto, né? Isso. Eu Isso. corrigi Ah, só a então do tá. quinto. A do quinto é bastante gente, aí Uhum, eu já sim. corrigi. E hoje Ah, é sim. o prazo, né? Eu tô corrigindo aos poucos, porque hoje ainda é o prazo ainda para todo mundo postar, tá? Ah, ok. Mas realmente da turma do sexto eu não corrigi mesmo. Eu não abri a outra aba do sexto. Eu tô abrindo aqui, gente. Só um minuto, tá? Vai abrindo aí também para ver se tá tudo certo, se tá errado mesmo. Sumiu, professor. De todo dia vocês vão tentando. Acorda madrugada e tenta. Assim que eu fazia uma época no estado, tá? Vida de professor. Eu postava os diários quando eu trabalhei no estado, uma época lecionando, eu tinha que fazer as coisas 4 horas da manhã. Ele tá sumido. Vou Eu de tinha que novo. postar 4 horas da manhã por causa do sistema, gente. Não é só o Nick, não, é todo. Nossa, o sistema não é fácil. Professora, o meu tá ok. Tá ok? Apareceu? Ah, Apareceu. então é uma questão aí de conexão, viu? É, Vai, sai, apareceu, tá aqui. sai do portal de uma vez, entra de novo e aí vai tentando. Eu tô Entrou olhando de novo. Entrou aí? Entrou. Já conseguiram ver? Graças a Deus. Vou abrir agora. Quem já conseguiu, já vai fazendo atividade já. Não deixa para depois, não. Já faz hoje. Mas foi pro livro didático. Ah, a Vou sua sair foi do para o livro portal. didático? Oi. Sai do portal de uma vez, tá? Professora, eu saí e entrei de novo e não aparece para mim. Minha aqui, deixa eu ver. A minha também, gente, olha só. Vou falar a minha experiência aqui. Eu acabei de entrar, aí ela não aparece, vou atualizar a página. É assim que eu faço toda vez. Aí eu vou lá naquela setinha redondinha e atualizo. Atualizei a página, não apareceu. Peraí.
No meu também apareceu o livro didático. Gente, o que é isso? E desculpe, no momento essa atividade está oculta. Ah, é? Peraí, então. Não pode estar oculta. Mas eu vou lá olhar se está oculta, tá, gente? A atividade está aparecendo aqui, gente. Só vou confirmar aqui. Atualizem aí de novo para ver. Bom, eu vou tentando, tá? Bom, agora eu atualizei de novo aqui a atividade, coloquei publicada. Agora eu quero que vocês vejam. professora. Apareceu? Foi só eu clicar de novo e atualizar a publicação dela. Ela apareceu, né? Sim. Então, gente, é isso aí. Professor, o meu apareceu também. Obrigada. Tá. Só atualizei aqui, não fiz nada, não cliquei em nada, só fui lá, abri a atividade e depois salvei ela de novo. Pronto. Prof, a Érica pediu lá no grupo da sala para a senhora explicar como que é essa discursiva. Essa discursiva é muito simples, né? Vocês tem uma citação lá e realmente essa citação está até aqui na aula, que nós lemos, nós discutimos, e aí também, pelo que nós discutimos na aula e também o que está lá no livro didático, vocês vão fazer tranquilamente. É uma discursiva de interpretação, tá? Não tem tanto mistério, não. Vocês vão realmente interpretar a citação que está lá. Falando até mesmo das experiências, né, pessoais aí de vocês. Quem já tem experiência, que queira falar, né? Assim como a outra questão bem simples. Oi. Vai ser 3 tentativas também, como a outra? 3 tentativas pelas questões aí de internet, né? Que às vezes, né, cai a internet, às vezes você tá lá terminando de fazer e cai a internet. Dá um problema de conexão aí, por isso que eu coloquei 3 tentativas, tá? Mais alguma pergunta, gente? Tudo ok? Meu tá ok, ainda bem. Uhum. Tá, aí vocês vão atualizando a página, vão me falando aí, tá? Se tiverem algum problema. Eu sempre atendo aí no período da tarde, tá? Porque eu também tenho uma outra atividade aí em outro lugar, né? Que eu faço, vocês sabem que, né, que eu trabalho também, eu tenho outro trabalho. E aí, tentem me mandar, se for mandar o WhatsApp também, manda no período da tarde, tá? De manhã, na hora do almoço, não é muito legal. Tá joia, gente? Combinados, então? Façam aí a atividade, última atividade, e aí eu vou terminar de corrigir a atividade, né? Que vocês estão aí, tem o prazo aí até meia-noite de hoje, né? Para ter 500 pontos. Amanhã pode fazer, quem não fez a atividade 2, pode fazer, mas vai ser avaliada com 450 pontos. Então, fala aí para os colegas, né, que não estão na aula, corre aí para fazer a atividade que dá tempo, né, quem não fez a atividade parcial 2, sobre experiências, tá? Tudo bem? Podemos ir, então? Gente, agradeço a presença de vocês. Boa noite.
Uma boa noite, uma boa semana, se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel, tá? Até mais. Boa Boa noite, noite, gente. professora. Bom descanso. Obrigada.